Foi uma tarde de muita emoção para mim. Eu fui colega desse que apareceu aí, me deu uma coisa do Alceu Colares. Tive esse privilégio, né? Fui colega dele. Eu fui eleito governador com 32 anos de idade. Eu sou até hoje o mais jovem governador da história do Brasil. E isso me dá esse privilégio. Fui colega desses homens extraordinários. E eu tive a honra, o privilégio de ser colega e amigo do governador Brizola. Era uma coisa, para mim, é um privilégio que eu lembro. Assim, no dia 11 de setembro, que é uma data que todo mundo lembra onde é que estava, que aconteceu aquele atentado terrorista, estava sentado junto com ele. Ele, vem cá, vem ver a história acontecendo. A história acontecendo. Ele foi que me disse, isso é atentado terrorista. Quando ali havia uma dúvida ainda, nós vimos o segundo avião juntos, ao vivo, na hora, na casa dele, no Rio de Janeiro. E assim, quantas lições preciosas eu recebi do Brizola. E eu tinha, a essa altura da minha vida, feliz, realizado, eu tinha resolvido me afastar da vida pública. Já tinha, enfim, feito a minha tarefa, preparei uma nova geração que está fazendo uma obra extraordinária no Ceará. E foi o Carlos Lupe, que estava ali do lado em 2002, quando o Brizola me deu essa honra, esse privilégio. O Brizola sofreu constrangimentos por minha causa. O Brizola foi agredido, foi desrespeitado por minha causa, por ter aceito, me dar uma oportunidade quando, enfim, o Brasil, o lado progressista do Brasil, parecia ter um dono e esse dono não admitia nada aparecer do lado. O Brizola fez isso por mim. Então eu volto à luta porque o Lupe eu tenho a minha confiança. O Lupe é um homem que tem espírito público e é isso que o Brizola inspira para a gente. Então essa homenagem que tu fazes como neta, como família, como política, como liderança, que traz uma tradição importante, mas que bota o sopro, da tua jovialidade, do teu entusiasmo, por esse Rio Grande que o Brizola sempre amou tanto e que qualquer brasileiro como eu ama a história do Brasil, sabe a importância estratégica do Rio Grande do Sul para a construção da cidadania brasileira, da pátria brasileira. Eu digo sempre, as pessoas às vezes pensam que é exagero, mas o Brasil hoje passa a decadência que passa, boa parte dessa razão, parte importante, é porque o poder central resolveu transformar o Palácio do Piratini numa usina de destruição de liderança. Isso não é por acaso, eu denunciei isso lá na construção disso, assim como o Palácio da Liberdade nas Minas Gerais também foi transformado numa usina de destruição de liderança, e o Brasil paga um preço muito amargo, de decadência econômica, de decadência política. O jovem não quer mais acreditar na luta política, e é muito importante essa tua homenagem porque mostra que um homem que sofreu o diabo, talvez as pessoas não têm noção do que o Brizola passou, um amante do Brasil, extremado como ele era. Todos nós somos amantes do Brasil, mas ninguém é tão extremado amante do Brasil como o Brizola, que deu a vida, correu risco, viveu desterrado da sua terra amada, sofreu ameaças de morte terríveis, estava ali o nome dele na lista daqueles que tinham que ser eliminados na tal operação Condor, que juntou aí aos ditadores fascínoras do Chile, do Uruguai, do Paraguai e do Brasil. Foi talvez um dos raríssimos casos em que os norte-americanos deram asilo político, porque viram que se ele não tivesse o asilo, ele seria assassinado. E as pessoas hoje não dão muito valor a isso, e nós estamos entregues, então, a essa vulgaridade. Portanto, essa homenagem é de uma justeza, é de um dever que qualquer um de nós que conheça e ame o Brasil tem que manter esta homenagem todo dia 21 de junho, ao lado daquele 24 de agosto, porque, já disse, tudo que fizermos de gratidão à memória desse grande brasileiro é pouco, Mas mais do que tudo, e é com isso que eu termino, é ao exemplo dele em tempos de mediocridade, em tempos de despreparo, de desamor, de entreguismo, em que militares violam seu juramento para fazer coro a essa boçalidade que tomou o poder no Brasil, fazer o exemplo de Leonel de Moura Brizola ser referido, conhecido pelas novas gerações, é, antes de mais nada, um dever de todos nós. Parabéns a ti, Juliana, que carrega essa bandeira aí no Rio Grande. Parabéns ao Lupe, que é o filho que eu sei que o Brizola escolheu para sustentar a bandeira, e a quem eu, Ciro Gomes, devo a subversão de ter voltado à vida pública. E nessa linha,
que ninguém duvide, eu estarei fazendo um esforço imenso para um dia ser lembrado como alguém que se esforçou para calçar o sapato de um dos maiores patriotas do Brasil, governador, meu amigo, meu querido Leonel de Moura Brizola.